Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo o coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus, mas nesse devocional Café em Deus. E o devocional de hoje se encontra no livro de Atos, capítulo 17, versículo 11, onde o texto diz: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. O que mais falta hoje é crente bereano. Aqui Paulo é narrado através de Lucas a sua viagem missionária, onde ele passou pela cidade de Tessalônica. Cidade essa onde ele ficou por 3 dias anunciando e pregando o evangelho dentro de uma sinagoga de judeus. Mensagem essa, evangelho esse, boas novas de Jesus Cristo, que trouxe benefício, conversão. Ele chegou anunciando, falando da morte e ressurreição de Cristo e quem era Cristo. E ele afirma e diz lá em Tessalônica: o Jesus a quem eu anuncio, este é o Cristo. Ou seja, este é o ungido, esse é o Messias. Mas eles não gostaram, embora alguns se converteram, alguns se levantaram contra. Que Paulo e Silas teve que sair dessa cidade tessalonicenses, porque eles afrontaram. Indo até a casa de Jason, que havia recebido Paulo e Silas, onde esses foram levados e levantaram acusações. Eles estão anunciando o novo rei, indo contra a César. Isso os judeus falando. E Paulo agora está na cidade chamada Bereia. E Paulo, nessa viagem entre Tessalônica e Bereia, ele leva mais ou menos 3 dias e se estabelece em Bereia. E em Bereia ele começa a anunciar de novo o evangelho, propagar a mensagem e fazendo novos convertidos. O número de conversão em Bereia foi muito maior do que o número de conversão em Tessalônica. É por isso que o texto diz: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Receber a mensagem com grande interesse era com atenção, abrindo a mente, o coração e os ouvidos para ouvir. O texto fala que eles eram mais nobres, nobres em educação, nobres em generosidade, nobres em carinho, nobres em respeito. E quando Paulo chega em Bereia e começa a falar das Escrituras, apontando a Jesus Cristo, lembrando que as Escrituras aqui eram o Antigo Testamento, Tanakh. Então, quando Paulo começa a mencionar o Antigo Testamento, apontando para Jesus, o Cristo, eles recebiam com atenção, com interesse, eles queriam entender. E como que eles entendiam e viam se realmente o que Paulo pregava, ensinava, era verdade? Com as Escrituras abertas. Enquanto Paulo ensinava, enquanto Paulo anunciava o Evangelho, os bereanos examinavam para ver se realmente era aquilo. Com exatidão, eles minuciosamente examinavam tudo que Paulo anunciava. Com a Bíblia aberta, eles tiravam prova do que Paulo estava pregando, do que Paulo estava ensinando. Isso foi completamente diferente do que os tessalonicenses fizeram. Não ouviram, não quiseram ouvir e simplesmente chegaram com pedras, chegaram acusando, com raiva, com ódio, levantando um motim. Mas os bereanos não. Ouviram, mesmo talvez discordando e não concordando, mas
ouviram e vão falar, vamos ver se realmente o que Paulo está dizendo confere com as Escrituras. E o texto diz, examinando todos os dias as Escrituras. Isso nos quer dizer que Paulo não passou rápido, não ficou um dia só em Bereia. Dá-nos a entender que Paulo ficou ali alguns dias ensinando e falando do Evangelho, do amor de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo. E eles, durante esses dias, examinavam. O texto diz que eles examinavam para ver se tudo era assim mesmo. Eu dei uma pequena introdução para que nós possamos entender, para que você possa refletir que crente você é. O crente de Tessalônica ou um crente bereano? Você está disposto a ouvir a palavra do Evangelho? Você está disposto a ouvir o que realmente as Escrituras diz? O que realmente a Escritura aponta? Ou você vai ficar pela tradição, pelo legalismo, pela doutrina de um homem? Porque era isso que os tessalônicas, os judeus das sinagogas estavam. Não debaixo da palavra das Escrituras, da Taná, mas sim debaixo de um legalismo, da tradição, da doutrina dos fariseus. E eu te pergunto, quem você é nessa história? Quem você é nesse contexto? Um crente de Tessalônica ou um crente de Bereia? Seja um bereano. O que mais falta hoje dentro da igreja, e quando eu falo igreja, eu não estou falando do local, mas e sim do corpo de Cristo. O que mais falta dentro da igreja é crente bereano. O que nós mais vemos dentro agora de igreja local são crentes passeantes, que vão na igreja, ouvem, mas não praticam. Estão dentro da igreja, mas não são igreja. Lembre-se, provavelmente alguém ajudou a Noé construir a arca, a não ser Noé e seus filhos. Pode ser que Noé contratou mão de obra para que aquele serviço da arca fosse concluído. Mas lembre-se, eles trabalharam na arca, mas não entraram na arca. Tem muito crente que estão dentro de igreja, trabalhando e servindo, mas não são igreja. O que nós precisamos hoje, como crente de verdade, como cristão de verdade, genuínos, filhos de Deus, nós precisamos examinar as Escrituras. Não simplesmente ouvir e escutar e acatar aquilo que alguém fala só porque ocupa uma posição maior que a sua. Examine. Examine o que o pregador diz. Examine o que o pastor prega. Examine o que o professor ensina. Mas examina com olhos clínicos da palavra de Deus. Confere se o que ele prega está dentro das Escrituras. Se estiver dentro das Escrituras, louvado seja Deus, você está no caminho certo. Mas se discorre, se foge da palavra de Deus, corra de lá, porque você não está em uma igreja saudável. Seja um crente bereano. Examine a Escritura e ponha à prova o que eles estão ensinando e pregando. Foi assim que eles fizeram com Paulo. E assim que nós devemos ainda continuar a fazer. Examinando as Escrituras, para que nós não sejamos levados por ventos de doutrinas. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse devocional. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos revista de sabedoria, conhecimento, entendimento, para examinar a Tua palavra e pôr à prova o que nos é ensinado e anunciado, para ver se confere com a Tua palavra. Nos encha, nos revista com o poder do Espírito Santo, para que nós possamos discernir o que é da Tua vontade e o que não é da Tua vontade, o que é Teu e o que não é Teu. E nos capacite mais e mais para pregar e anunciar genuinamente a palavra da verdade. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.